Olha, é um gritando, é outra chorando. Como que dá polícia na igreja? Polícia militar intervindo e botando o povo pra fora. Ó, a polícia falando, passa, vai. O pastor traiu a pastora e deu barraco na igreja. Polícia, fiéis revoltados, gente apontando cara no meio do culto pra cara do pastor e falando mentiroso. Gente, uma confusão que aconteceu em Joinville. Fuxico, fofoca, confusão, disse-me-disse, leve e trai. E assim, tudo aconteceu porque descobriram a traição do pastor e foi uma exposed geral. Mandaram pra várias pessoas, muita gente ficou sabendo, os fiéis ficaram sabendo. Foi uma coisa quase meninas malvadas. Sabe? É igual aquela outra que a gente já falou, né? Mas aquela outra, né, quem levou foi a própria pastora. Ah, sim. Né? A mulher do pastor chegou na igreja com as evidências da traição, né? O caso que aconteceu em Campos dos Goitacazes. Agora, nessa de Joinville, o que aconteceu é que o pastor já não tinha mais pra onde correr, porque todo mundo ficou sabendo da traição. Então, ele foi ao culto para fazer um culto específico para falar da traição dele, né? E assumir que traiu, porque não tinha mais como não assumir. Ai, gente, um barraco sem fim, inacreditável. Vamos ver aqui um resuminho antes da gente destrinchar os fatos, apurar as matérias de jornal, o posicionamento do pastor que fez um vídeo gravando ao lado da pastora e falando sim, eu te traí. Gente, que baixaria. Nossa, de quem a gente menos espera, né? Sempre vem de quem a gente menos espera, né? O que mais tem é pastor pecando, mas falando lá na frente da igreja sobre os pecados dos fiéis, né? O problema são os pecados dos fiéis, enquanto o pastor come a mulher. Desculpa, me excedi. Enquanto o pastor tem relações libidinosas, extraconjugais e pratica adultério. Isso. Mas o problema é o pecado do fiel. Desde que o fiel pague o dízimo, seguimos o culto. Esse resumo aqui, ó, é do Guilherme Risoni. Ele fez um resuminho com os melhores momentos, né? Pra gente se deliciar, Best entender um of. pouco, depois a gente vê com calma cada parte dessa fofoca. Pastor que recebeu exposed durante o culto. Liga só nessa situação que aconteceu lá no país de Joinville. Simplesmente o pastor recebeu um exposit daqueles. E ele foi acusado de ter traído a sua esposa e de ter dado um carro importado pra amante. Tá passada? Vale ressaltar que toda a situação aconteceu durante o culto. Gente, olha o culto. A confusão aqui no fundo do vídeo. A polícia. Parada lá. O exército dentro da igreja. E é uma igreja grande, tá? E os fiéis ficaram revoltadíssimos. Deu até polícia e tudo mais. Nossa, vocês jogaram com tanto pago em dois que brigaram. Olha o tamanho da igreja. É uma igreja bem grande. É uma igrejona. Ali todo mundo. Vai lá, Deus lembra de novo lá. Tudo começou com esse print aqui que uma pessoa fez em uma conta anônima falando sobre toda essa situação. O título da mensagem era a seguinte: denúncia anônima. Pastor envolvido em relacionamento com membro da igreja. E parece que todo mundo acabou recebendo essa fofoca aqui. Muita gente ficou do lado do pastor achando que era mentira, mas muita gente ficou revoltada. Ai, o pastor nunca faria uma coisa dessa, um homem de Deus. O exposed era Gente. completinho, viu? Tinha foto e tudo mais, gente. Eles ressaltaram. Eles se encontravam frequentemente no apartamento dela e fizeram diversas viagens juntos, incluindo uma viagem a Gramado, enquanto a esposa dele, bispa, nananã, estava fora do país. Não satisfeito, o pastor decidiu... Não, e aqui tá falando ainda que tinha provas anexadas, ó. Olha, as provas incluem, gente, eu queria o arquivo completo pra saber. Fotos de entrada e saída, juntos no carro dele, hospedagem no hotel, olha, sabe, até o hotel. Fizeram uma investigação completa e mandaram pros fiéis da igreja, gente. E pra Gramado, pra trair, é muito muso de direita, né? Nossa, demais. levar essa situação pra igreja, gente. E ele fez um culto pra falar sobre toda essa situação e assumir que tinha sim traído, mas que estavam inventando coisas a mais. As acusações que fizeram era que ele e a esposa estavam envolvidos com lavagem de dinheiro. Também tinham falado que ele tinha dado um carro. É porque como começou esse exposed do pastor, já falou que ele pecava, né? O que já, pra muitos fiéis, pensa, poxa, o maior exemplo da igreja tá praticando um grande pecado? Sim. Estranho, né? Como que continua numa igreja dessa? Na verdade, assim, tem muita gente que continua, o que eu acho mais chocante, né? Mas é porque é mais fácil, quando a pessoa é bem religiosa, o perdão divino, ele só não acontece em alguns casos. Como ser gay, né? Aí também não tem ser perdão. gay não tem perdão. Gay? Você é gay? Mas um chifre, assim, traição, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, Deus perdoa essas coisas. E coisas. nesse caso, eu abri vários vídeos no TikTok e me chocou a quantidade de cristão falando, não tem problema, o pastor é uma vítima, Deus vai perdoar. Não, porque Deus vai intervir. Não, porque Deus vai agir nesse pastor. Só não pode ser gay. De Aí, resto... Aí, mas vai ver outros pecados pra ver se Deus intervém, se Deus perdoa, se não tem problema, se vai continuar. Aí você vê, né, se realmente funciona pra todos
todos os casos ou se Jesus escolhe, né? É. Enfim, antes de a gente continuar aqui, lembro também que eu já contei várias vezes pra vocês, que quando meu pai era evangélico, né, uma das muitas eras do meu pai, que essa foi uma das mais duradouras até, quando ele foi evangélico. Na igreja dele, que era cheia de hipocrisia, o pastor foi pego no meio da noite com uma mulher dentro do carro, também, né? Não era a mulher dele. Sendo que a pastora era a mulher dele. Ah, Eles tá. faziam os cultos juntos, era o pastor e a pastora. E ele foi visto dentro do carro, né, fazendo atos libidinosos com uma outra mulher. Vocês acham que isso deu problema? Diferente dessa igreja aqui que foi um escândalo, não deu problema nenhum. Na verdade, o pastor foi lá, transformou isso em motivo para dar mais um culto, um testemunho de como ele venceu o pecado, de como ele foi testado pelo capeta. Pelo inimigo. E, gente, todo mundo, ó, aplaudindo. Nossa, como ele é forte, como ele é guerreiro. Sentiu a tentação e sobreviveu a Satanás. Ah, gente, me poupe, sabe? Sinceramente, esse tipo de coisa me revolta muito. É culpa do inimigo. É sempre culpa do inimigo. Gente, parece que é um inimigo. Eu também tô culpando tudo da errado da minha vida no inimigo, Nossa, gente. isso Não posso falar irri- nada. Isso me irrita, me revolta como que as pessoas caem. A pessoa vê a hipocrisia esfregada na cara dela e ela continua lá dando dízimo pro pastor. No caso desse pastor aqui, uma coisa que revoltou muitas pessoas é que dentre as fofocas não confirmadas, falaram que ele deu um carro pra amante, o que começou a mexer no bolso dos fiéis. É, porque paga os 10% pra igreja e aí os 10% estão indo pro carro da amante, como é que é? Aí isso gerou esse burburinho, mas aí não são informações confirmadas, são fofocas, né? Mas aí eu acho que isso deixou essa igreja um pouco mais empolvorosa, porque mexeu com o dinheiro. Se existe esse carro, de onde veio o dinheiro desse carro? Negócio Juliette, esse dinheiro vai pra onde? Esse dinheiro é pra quê? Importada avaliada em R$200 mil pra amante com dinheiro dos fiéis. Acontece que os fiéis não gostaram dessa situação e rebateram ele durante o culto. Eu vou deixar aqui o vídeo, mas antes já me segue. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Olha, é um gritando, é outra chorando, é a outra ali atrás também falando do dinheiro. Eu quase morri Mentiroso. Uma chamando de mentiroso, outra chorando em silêncio e o outro gritando. pela palavra de Deus. Seu mentiroso! Jeová. Mentiroso! Aqui tá o vídeo. Aqui tá o vídeo. Aqui tá o vídeo pra igreja ver. Gente, que barraco. Você tá 3 anos com a mulher. Nós temos a prova, igreja. Nós temos a prova, igreja. Acorda. Meu Deus, que escândalo. Olha, a Tamiris falou que a igreja disse que as imagens eram inteligência artificial. Aí depois a inteligência artificial virou fácil agora falar que tudo é É, alteração, agora né, tudo gente? pode falar que é inteligência artificial, né? Só que assim, né? O cara, ele veio a público falar que traiu mesmo. Ou seja, se ele falou isso, voltou atrás. Cadê? Ó, aqui tem um vídeo maior desse momento. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela... Parece que o povo tá meio em choque. É. As pessoas ainda estão meio, assim, aquelas ali já estão mais revoltadas, né? Mas eu acho que muita gente tá meio em choque. É porque às vezes... Porque deve passar um monte de coisa na sua cabeça, né? Você pensa, gente, eu tô sendo enganado? E talvez a pessoa acabou de receber a mensagem pelo WhatsApp. Nem todo mundo deve ter recebido o dossiê, né? Aí, É. às vezes a pessoa tá ali no culto e descobre ali, tipo, uai, então quer dizer que tudo que falavam Então aqui quer dizer dentro que essa igreja é uma mentira. Palavra de Deus. Seu mentiroso! Jeová. Mentiroso! Aqui tá o vídeo. Aqui tá o vídeo. A outra já tá até com a toalha chorando, coitada. Aqui tá o vídeo pra igreja ver. Você tá Algumas pessoas saindo de fininho, outras continuam pra aproveitar até o fim do barraco, porque o culto aqui acabou, né, gente? O culto acabou. Nós temos a prova! Nós temos a prova, igreja! Nós temos a prova, igreja! Acorda! Ele tá 3 anos com a mulher, pô! Eita. Ele tá 10 anos com a mulher, ele falou? Eu entendi outra palavra que eu não posso nem falar. Mas, gente, deu até polícia. A polícia foi lá, segurar o barraco, na porta da igreja. Como que dá polícia? Na igreja. Polícia militar intervindo e botando o povo pra fora. Ó, a polícia falando, passa, vai, vai.
Gente. Nossa, semana passada a gente falou que deu polícia, né, na estreia lá da loja de R$10, do Labubu a R$10. Agora a polícia de novo aqui, só que na igreja, né? E aqui, ó, aqui tem um vídeo do pastor com a mulher, né, dele, assumindo. Esse vídeo tá meio esquisito, tá, gente? Porque o vídeo tinha uma qualidade, parece que foi gravado numa torradeira. Eu acho que alguém passou em alguma coisa pra melhorar a qualidade, aí eles ficaram com essas caras meio esquisitas aqui, mas o vídeo é real porque eu assisti o vídeo com a qualidade baixa. Eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de aqui, para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, diante de tudo isso... Por que tem que botar a mulher do lado, gente? Mas vai pra dar o... E também é pra validar, né? Porque, Pra validar a coisa. porque eu vi que a mulher... É porque esse vídeo a gente não vai assistir ele inteiro, porque ele tem 12 minutos que ele postou no YouTube. Mas a mulher, assim, o império também é dela, né? Da igreja. Ela perdoa ele, né? No vídeo. Entende, né? Coitado, sofreu a tentação, vai sobreviver ao pecado. Muito bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que vem acontecendo e o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado. Ou seja, o pecado tava acontecendo, né? O pecado era real. Deixa eu até ver aqui. Quero ver os comentários desse vídeo. Porque eu tinha visto muita gente que tava defendendo em alguns. Eu não sei se nesse aqui tá. Parabéns pela coragem, homem. Muitos não têm e deixam a esposa como se nada tivesse acontecido. A esposa também, né? Não deixou ele. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus abençoe. Olha lá, Eles ó. colocaram a culpa no coisa ruim. Oraram juntos e tá tudo certo. Muitos não têm coragem de fazer esse tipo de confissão abertamente. E aí, olha só. Parece que vira meio que um herói, né? É bizarro, né? O A jeito que pessoa engana não só a mulher, mas os fiéis também e vira herói. Em Cristo. Herói em Cristo. Pelo menos tem coragem de falar e pedir perdão. Os outros que escondem julgam ele. Se eu fosse ele, eu só falava pra Deus e pra esposa e mais ninguém. Mas no caso não foi ele que falou, né? Descobriram. Ele foi tirado do Ele armário. foi obrigado a falar. Deus, pátria, família, liberdade e justiça. O que tem a... Oi! Hã? Que comentário é esse? Aquele que confessa e se arrepende é perdoado pelo Pai. Aí temos mais algumas informações extras aqui, ó. No centro jornalístico importantíssimo do nosso Brasil, que é o portal Léo Dias. Olha só, após briga generalizada em igreja de Joinville, pastor confessa traição em vídeo. Veja as fotos, a mulher chorando, coitada. Essas são as fotos, Léo Dias? Veja as fotos. As fotos são essas, gente. É o que tem pra hoje. Cadê? Tinha uma parte que falava da mulher. Eu fui para a igreja conversar com os irmãos, expor e falar sobre o meu pecado. Iria confessar diante da igreja. Quando eu comecei a falar, duas pessoas incitadas, acabou acontecendo o caos dentro da igreja, não conseguindo confessar o meu pecado. Declarou o pastor, né? O pecado do adultério, Não precisava né? declarar que todo mundo já sabia, né? Em seguida, o líder da igreja afirmou que o assunto era particular, quis preservar a idoneidade e a imagem da minha família, porque foi um pecado particular, não é crime. Eu cometi um adultério, mas não é crime. Porém, não para por aí. O pastor ainda foi investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Meu Deus! No entanto, o religioso alega ter sido absolvido das acusações. Estão usando uma situação que nós passamos há um tempo. Tem uma acusação anônima nos acusando de ter feito lavagem de dinheiro. O Ministério Público entrou e investigou tudo, todos os documentos, fomos absolvidos. A esposa ficou do lado do marido e explicou que o perdoa, citando uma passagem bíblica de que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nossa, mas tem pecados e pecados, né? Pecado quando você tá na frente da igreja é mais complicado, eu acho. Ailton contou que pensou em mudar de cidade e se desligar do ministério depois do escândalo, porém não chegou a confirmar a sua decisão. Ao portal Léo Dias. Como é que volta pra igreja depois disso? Esse que é o ponto, né? Eu acho que quando você é um líder religioso, eu acho que os pecados são um pouquinho diferentes, né? Porque, teoricamente, você vende ali uma ideia, um discurso muito específico, né? Era bom você, pelo menos, tentar manter o... né? O que vocês acham, gente? Eu acho complicado porque vira e mexe acontece isso toda hora, sabe? Toda hora. E as pessoas lá, coitadas, né? Se culpando pelos seus próprios pecados, querendo
querendo seguir os exemplos lá, né, dos líderes religiosos, do pastor, né, que é um homem de Cristo, você querendo ser um dia como ele, enquanto o pastor tá, na verdade, dentro do carro viajando com a amante. Com dinheiro, né, que vem de onde, né? Esse dinheiro, ele vem de onde? Bem, porque, né, os fiéis, eles pagam 10%, né, pra viajar, sim, né? Tem alguma outra fonte de renda, a lei da igreja? Como que funciona? Ou será que tem a possibilidade dessas coisas serem bancadas pelo dinheiro dos fiéis, que às vezes se endividam pra, supostamente, alguns pastores acabarem levando amantes para pecar viajando, né? Eu acho muito complicado. Então, eu acho que não só nessa igreja, mas em todos os locais, todas as religiões, inclusive, tem que estar sempre atento, gente, sabe? Pra não cair em falsos profetas, eu acho. Vocês, qual a opinião de vocês?